Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar nossa primeira aula online, começando então pela aula 1 da nossa apostila. Eu trouxe aqui algumas diquinhas para você compreender e interpretar textos, porque na verdade todo texto conversa com outro texto, com outra situação, com outra temática, com algo que você já viu, já leu, já ouviu. Então é necessário que nós leiamos os textos entendendo as sequências históricas, filosóficas, políticas, econômicas, temáticas, ideológicas que esse texto apresenta, para que nós possamos fazer links, entender a contextualização ou a textualização, certo? Então vamos lá. Importante, leiam o texto todo atentamente, com calma. A primeira leitura, ela é superficial ainda, para que você tenha uma noção do que está acontecendo, né? Ok. Depois você tem que reler o texto. Isso é imprescindível para que você caminhe num aprofundamento maior sobre o que aquele texto quer. Qual a intenção do texto? Qual é a temática? Qual é a tipologia? Qual é o gênero textual? Qual é a ideia principal? E aí você consegue entender tudo que o autor disse naquelas linhas com um pouco mais de clareza, certo? Aí a gente tem que entender também por meio de alguns apontamentos, sublinhar ideias, anotar ideias principais. Todo texto inicia com a ideia principal, a temática, que vai sendo ampliada, que vai apresentando nuances de mergulhos mais profundos, e aí você começa a entender um pouco melhor, captando ideias secundárias, grifando e grifando, tá? E depois que você fizer isso, é importante separar o que é fato de opinião, porque um texto só com fatos, ele apresenta uma sequência informativa, uma sequência descritiva, que apresenta também um intuito ao ser escrito. Um texto com opiniões já traz uma característica mais forte de dissertação argumentativa, de tentar mostrar, convencer, e alguns textos trazem informação e opinião, para que a gente possa entender melhor o que a questão quer de nós, certo? Beleza. Vamos iniciar com um texto que eu adoro, que se chama Do Riso ao Trote. Bem, riso, se alegrar, rir, ser feliz. Trote, trote, coisa que, né, quer zoar o outro, quer amedrontar o outro. Talvez isso não seja bom. Então, nós vamos ver qual é a ideia que esse texto nos apresenta. Então, nós vamos lê-lo e começar a análise por meio das questões, ok? Do riso ao trote. Andamos cansados de assassinatos em escolas, aqui e nos Estados Unidos, de guerras estúpidas e de trotes violentos que, de vez em quando, terminam tragicamente. Mas acho que deveríamos ser menos cínicos e começar a considerar normais essas coisas, a não ser que decidamos ir fundo e pôr em questão também outras formas de relacionamento humano que tendemos a considerar não problemáticas. Então, introdução. Como é um texto que trabalha com o eu participando, ele usa a primeira pessoa. Então, ele se insere na questão social. Andamos cansados, eu, você, ele, de assassinatos em escolas aqui nos Estados Unidos, de guerras estúpidas e de trotes violentos. Então, ele está falando de violência, tá? Mas devemos ser menos cínicos e considerar tudo isso normal. Esse considerar normal é irônico, tá? Vamos então continuar para ver qual é a profundidade. Para começar, considere o caro leitor as piadas. Podem ser piadas relativas aos portugueses ou às loiras, mas as relativas aos homossexuais ou aos negros são exemplos mais evidentes. Freud acha que, quando fazemos uma piada,
estamos de alguma maneira substituindo uma agressão física por uma agressão verbal, mesmo que a piada obrigue essa agressão a ser indireta. Se seguirmos Freud, é uma suposição, se seguirmos Freud, admitiremos que o desejo de destruição do outro, qualquer um que seja diferente, só não é posto em prática por repressão. Dito de outra maneira, como efeito de civilização, em grande parte um conjunto de tecnologias para controlar pulsões, instintos. Então, ele se embasa em Freud para fazer uma conjectura de que nós não colocamos essa violência em prática, a destruição do outro, porque existem regras de conduta dentro da sociedade civilizada. Caso contrário, praticaríamos essa violência e essa destruição do outro. A distância entre uma guerra e uma piada racista é grande, certamente, mas ambas pertencem à mesma linhagem. São uma forma de agredir o outro, expressar a certeza de que o outro não é como nós. Então, existe uma diferença entre guerra e piada, na sua distância, mas a mesma linhagem norteia essas duas práticas. Agredir o outro, expressar a certeza de que o outro não é como nós. Jogar calouros que não sabem nadar numa piscina durante um trote ou convidados em festas caseiras é, para muitos, apenas uma diversão. Pode ser verdade que não haja nenhuma intenção consciente de provocar a morte de alguém, mas fica uma pergunta incômoda. Por que divertir-se jogando os outros na água? Então, a questão dos calouros, a questão da brincadeira em festas familiares, jogar o outro na piscina, é exemplo para mostrar formas simples, básicas, rotineiras de violência também. Mudo de cena sem trocar de tema. Então, a cena já não é mais o trote, o jogar o outro na piscina. Aqui é outra cena, sem trocar de tema. Que tema nós estamos desenvolvendo aqui? A violência contra o outro. Nos domingos à tarde, um dos programas mais assistidos de televisão brasileira, um ponto alto são as vídeos cacetadas. Em geral, são cenas domésticas, nas quais ocorre pequeno acidente inesperado. A Sagrada Família Brasileira se diverte. O povo mais pacífico do mundo chora de tanto rir. Ri de alguém que se arrebenta, que corre risco de ferimentos, sofre humilhações diante de plateias e se tornaram multidões por via da televisão. Um espetáculo de puro, pequeno sadismo. Depois alguém dá um tiro em alguém, por nada, por dar cá aquela palha, dir-se-ia no português de Portugal, pois. E todos nós nos horrorizamos. Não entendemos de onde vem tanta violência. Ora, vem de dentro de nós, de todos nós. Se não cuidarmos disso todos os dias, se não cultivarmos a leveza, a delicadeza, só nos divertiremos com muito álcool, algum pó e alguém jogado na água. E se ele morrer, diremos que só estávamos nos divertindo um pouco. Não sabemos mais nada, nem a semântica de só. O Ciro Pocente coloca essas questões em voga num texto leve, uma brincadeira, em que ele traz algumas figuras de linguagem, ele traz repetições, ele traz uma conversa com o leitor, numa base cronista também, para fazer uma análise, para apresentar uma ideia, para fazer conjecturas, para dar o ponto de vista dele. Então, é uma crônica argumentativa, certo? Vamos lá. Questão 1. O autor considera cínica a atitude indignada das pessoas diante de assassinatos. Oh, meu Deus, morreu! Guerras e trotes violentos, porque elas... Então ele fala, nossa, as pessoas acham absurdo, estamos cansados disso, mas acho que devemos ser menos cínicos e considerar tudo isso normal, base, porque as pessoas também consideram normal
que se jogue alguém na piscina. Também considera normal piadas que são preconceituosas, que agridem, que humilham, que ferem as pessoas. E elas não percebem que esses mesmos elementos que trazem dor para o outro também são espécies de violência, né? De não civilidade. Então, o autor considera cínica a atitude indignada das pessoas diante do terror, assassinatos, guerras, porque elas, letra A, não percebem que alguns de seus comportamentos cotidianos cultivam a mesma violência e sadismo presentes nos eventos que a sociedade rejeita. Essa alternativa vem ao encontro do que o texto disse. Evidencialmente, no primeiro parágrafo, ele diz isso de modo muito claro. Né? Olha a letra B. Aceitam com naturalidade a violência? Não falou isso. C. Não percebe que os casos de morte violenta ocorrem por fatalidade? Não foi colocada essa questão. C. Desconhecem a análise que Freud faz? O Freud foi colocado aqui apenas para dar um argumento de autoridade, né, sobre a questão das piadas, porque Freud explica que a piada é uma forma de violência terrível. Então, reafirmando a ideia, não tem nada a ver. Depois, entendem que os brasileiros já deveriam ter se acostumado, não falou de costume, com algumas práticas. Então, a letra A é que está perfeitinha. Ok? Vamos lá. Questão 2. Segundo o autor, para reduzir a violência seria necessário. Então, ele faz um aparato sobre a questão da violência, tipos de violência. E aí ele não coloca assim, para reduzir a violência é necessário isso, isso, isso. Já que não é um texto dissertativo, argumentativo, para mostrar propostas de solução. Mas, ao longo disso tudo, ele fala sobre alguns caminhos, atitudes humanas. E aí vem em cima do quê? Quando ele diz aqui, ó. Ele fala sobre videocassetadas? Fala. Os programas, nananã, do domingo tem videocassetado, que é exemplo de violência. Para diminuir a violência, tinha que tirar as videocassetadas? Aí ele mais ou menos disse que sim. Depois B, combater o uso de álcool e drogas. Ele falou, né? Que o uso de drogas e álcool estimula. Aí ele fala, aí alguém só vai se divertir com um pouco de álcool e drogas e zoando com alguém, violentando alguém. No C, cultivar sistematicamente a civilização, leveza e delicadeza. Ele falou isso. D, não difundir piadas sobre negros e homossexuais. Ele falou que isso é violento. E E, acabar com trotes. Então vamos lá. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E são exemplos de práticas violentas. E a letra C mostra um resumo de como diminuir a violência, cultivando sistematicamente a civilização. Obviamente, quando eu cultivo a civilização, eu não propago as videocassetadas, eu uso menos álcool e drogas para não estimular com as minhas práticas a violência. Letra D, eu não fico praticando piadinhas idiotas. E na E, eu não pratico trotes nas universidades. Toda a letra A, B, D e E são exemplos para eu cultivar sistematicamente a civilização. De modo automático, a letra C apresenta as ideias que foram aplicadas na A, B, D e E. Então, ela é um resumo correta, porque amplia as práticas, as ideias que devem ser praticadas para diminuir a violência. Letra C traz, então, esse montante. Beleza? Letra C. 3. Um dos recursos expressivos usados por Pocente é a ironia. Então, num texto como esse, a gente percebe alguns recursos expressivos de figuras de linguagem. A ironia está bastante presente nesse texto, em algumas crônicas, mas ele quer dizer, então, em que momento usou a ironia?
Observe os trechos a seguir e depois a gente verifica lá no final qual é a questão. O que essa questão quer de nós? O autor usa a ironia nas afirmativas. 1. A Sagrada Família Brasileira se diverte. O povo mais pacífico do mundo chora de tanto rir. A Sagrada Família Brasileira se diverte com a violência, com o mal, com a dor do outro. Se fosse realmente uma sagrada família, não se divertiria com a violência do outro. Isso é ironia. O povo mais pacífico do mundo chora de tanto rir. Se fosse um povo pacífico, não choraria de tanto rir da desgraça do outro. Ah, professora, mas também tem hipérbole? Tem. O povo mais pacífico do mundo tem hipérbole e tem ironia na afirmativa 1. Ok? 2. A distância entre uma guerra e uma piada racista é grande, certamente, mas ambas pertencem à mesma linhagem. São uma forma de agredir o outro, de expressar a certeza de que o outro não é como nós. Nesse trecho, a gente tem as palavras usadas de modo objetivo. Não existiu aí a intenção de falar algo com sentido de crítica, algo querendo dizer o contrário, como a Sagrada Família Brasileira, mas não é tão sagrada assim, porque, na verdade, comete abusos. Então, a afirmativa 2 não tem essa tentativa de burlar os significados, as intenções. As palavras estão em sentido real, denotativo e não tem a ironia. 3. Nos domingos à tarde, nos programas mais assistidos de televisão brasileira, um ponto alto são as videocassetadas. Em geral, são cenas domésticas nas quais ocorre pequeno acidente inesperado. Não há também figura de linguagem, nenhuma qualquer e nem a ironia com a tentativa de manusear o que quer se dizer contrariamente. Então, só existiu ironia aí na afirmativa 1, que é a letra A. Tranquilo? Vamos. Questão 4. O autor inicia o quarto parágrafo dizendo: mudo de cena sem trocar o tema. Então, muda a cena, a exemplificação da temática que está sendo abordada. Que tema é esse? Qual que é o tema principal do texto? Letra A, o desejo de destruição do outro, explicado por Freud. Então, o tema é: essas pessoas que praticam todas essas piadas, videocassetadas, essas doações, querem realmente destruir o outro? Foi esse o tema? Espera um pouquinho. Freud afirma que ao fazer uma piada, na verdade, estamos praticando uma violência, com intenção ou sem. Não é que o tema não é o desejo de destruir o outro, mas as práticas da sociedade que visam a zoar o outro, violentar o outro, prejudicar o outro, mas as pessoas dizem, não, foi só uma brincadeirinha. Então, a letra B, fato de alguém se divertir agredindo o outro ou rindo da desgraça alheia. Na verdade, não é a intenção de o outro ser destruído, morrer, mas, de repente, eu não quero isso. Eu só quero me divertir. Ha, 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 ha. Caiu, levou um tombo, foi muito engraçado. Mas ele se machucou. Então, essa prática de não civilização que o brasileiro costuma praticar, costuma apresentar, é o que foi discutido no texto, que é a letra B. Vamos ver por que a C está errada? C. O texto fala a temática da intenção inconsciente de desejar a morte ou a desgraça de alguém. Será que quem pratica uma piada ou joga alguém na piscina tem a intenção inconsciente de desejar a morte? O texto afirmou isso? Não.
O texto afirmou que as pessoas muitas vezes não percebem que essas práticas cultivam a mesma violência. Então, o tema não é a intenção, consciente ou inconsciente, mas as próprias práticas, ok? Letra D. O tema é a violência dos dias de hoje? Não foi nada disso. É a violência de algumas sociedades, alguns grupos, dentro de algumas festividades, como trotes, como festas em família, no trabalho, etc. Só isso, tá? O tema foi o incentivo que a televisão dá para a violência? Não. A televisão aí entrou sobre um dos programas, ó, domingo à tarde, videocassetadas, etc., que foi usado como um argumento, uma exemplificação de que isso realmente acontece com práticas da sociedade. Ok? Então, correta, confirmando, é a letra B. Ok. 5. Pode ser verdade que não haja nenhuma intenção consciente de provocar a morte de alguém. Esse consciente entre dois travessões é um aposto retificador. Esse aposto retificador é para deixar uma reflexão. Pode ser que não haja nenhuma intenção de provocar a morte de alguém. Consciente. Porque conscientemente, óbvio que eu não vou desenvolver uma brincadeira, jogar na piscina para provocar a morte de alguém. Conscientemente, entre dois travessões. Consciente. Mas o autor destaca a palavra consciente, um adjetivo, que veio como aposto na frase acima para indicar que pode, olha a possibilidade, pode haver aí, na verdade, uma intenção inconsciente de destruir pessoas. O pode haver deixa bem leve. Pode ser que não haja nenhuma intenção consciente, mas pode ser que haja uma intenção inconsciente, lá no fundo, no âmago dessa mente humana. Pode ser. Tá correto. Vamos ver a B? Ele usou a palavra consciente para enfatizar a ideia de que devemos estar conscientes. Gente, não tem essa coisa do dever, não tem essa coisa do julgamento. Não devemos, tá? Não devemos. O texto não é enfático, tá bom? E colocou entre dois travessões para fazer uma reflexão consciente, mas inconscientemente, quem sabe, tá? C. Ele colocou a palavra consciente aí destacado para reforçar a ideia de negação. Expressa em não age nenhuma. Não, pessoal, isso é coloquial. Pode ser que não haja nenhuma intenção. A gente, para fazer uma análise da expressão não haja nenhuma, é porque há alguma. O negativo anula o negativo. Na verdade, se eu fosse retificar, reformular, corrigir essa frase para uma língua mais culta, mais objetiva, eu diria: pode ser que não haja alguma intenção consciente. Mas a palavra que está aí entre dois travessões não foi para reforçar a ideia de negação. A negação já está posta em prática e explicitamente em não haja nenhum. Não foi por meio da palavra consciente. Ok? D. Por que ele usou essa palavra consciente de dois travessões? Indicar que as pessoas agem de forma leviana em festas e trotes? Não. E também não houve esse julgamento. As pessoas são levianas. Ele não afirmou isso, tá? Foi justamente pela alternativa A. E E. Destacar o comportamento inesperado em ocasiões festivas. Não tem nada a ver que se é consciente ou inconsciente, é um comportamento. E que não é inesperado, porque já é prática do brasileiro. Certo? Então, confirmando, a letra A é a correta. Ok? Vamos lá. Agora tem o texto 2, que eu também gosto pra caramba, que tem somente 2 parágrafos. E ele faz uma análise também. Quer dizer, 2 não são 3, tá? Vamos lá. E trabalha as questões de 1 a 5.
será que deveríamos procurar, já na infância, os primeiros traços de atividade imaginativa? A ocupação favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar, toda criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? Pessoal, diferentemente do texto 1, que usa figuras de linguagem, usa ironias, usa conversas com o leitor, né, para manter essa parceria, termina do nada, é uma crônica cuja linguagem é informal e leve. Esse texto já tem uma formalidade maior, ok? Trabalhando também com o link entre o leitor. Será que deveríamos procurar já na infância os primeiros traços de atividade imaginativa, mas não usa a primeira pessoa como na crônica no artigo de opinião, ok? É para justamente fazer esse link. A ocupação favorita e mais intensa da criança, já que está falando sobre a infância e os primeiros traços de atividade imaginativa. Como é que a criança desenrola a atividade imaginativa? Por meio do brinquedo e dos jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar, toda criança se comporta como um criador, um escritor criativo? Então ela cria, ela se comporta como um adulto escritor que está criando, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos do seu mundo de uma nova forma que lhe agrade? Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério. Ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira. E nela despende muita emoção. Ela brinca, mas ao brincar, ela usa seriedade, porque ela se envolve naquela atividade. A antítese do jogo, o contrário, não é o que é sério, mas o que é real. Apesar de toda a emoção com que a criança vivencia seu mundo de brinquedo, ela distingue perfeitamente da realidade. Então, ela leva a sério o mundo de fantasia e sabe que esse mundo de fantasia é diferente da realidade, ok? Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao prazer que obtinham do brincar. Então, essa criança que construía, criava, para de brincar. Renuncia ao prazer que obtinham do brincar. Contudo, quem compreende a mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada. Apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto. Da mesma maneira, a criança em crescimento, quando para de brincar, só abdica do elo com os objetos reais. Em vez de brincar, ela agora fantasia, constrói castelos no ar e cria o que chamamos de devaneios. Então, a criança grande não deixa de lado, ela agora fantasia, criando castelos, criando devaneios no mundo adulto, mas sempre com atividade imaginativa. O adulto pode refletir sobre a intensa seriedade com que realizava seus jogos da infância e, equiparando suas ocupações do presente, aparentemente tão sérias, aos seus jogos de criança, pode livrar-se da pesada carga imposta pela vida,
e conquistar o intenso prazer proporcionado pelo humor. Humor ao brincar. Quando o ser é adulto, ele usa sua atividade imaginativa para brincar. O adulto cresce e não deixa de brincar. Ele apenas substitui o brincar por devanear. E ele também adquire felicidade e humor nessa prática, assim como a criança ao brincar, certo? Então vamos lá. Assinale a alternativa correspondente ao tema em torno do qual se organiza o discurso acima. Pessoal, o tema, do começo ao fim, o tema é brinquedos e jogos infantis? Não. Brinquedos e jogos infantis pertencem ao mundo da criança. B. O tema é a criança e o adulto? Fala da criança e do adulto. Mas fala da criança e do adulto em relação a quê? Qual a perspectiva que está em jogo? Qual a característica que está em jogo? Qual a temática que perpassa o texto do começo até o final? Não é a criança e o adulto. É o escritor criativo? Ele só foi citado lá no começo. É a seriedade e humor? Não. Fala apenas que a criança leva a sério a sua brincadeira. E tira o humor nisso. O homem, ele não brinca mais, ele devaneia. E pode também proporcionar humor nesse devanear. A temática é a letra E, atividade imaginativa. Atividade imaginativa presente no mundo da criança e também presente no mundo do adulto. Aí ele proporciona humor por meio da atividade imaginativa e troca na infância o brincar pelo devanear no mundo adulto. Entenderam? Então, qual é o tema? O tema não é a questão da análise, não é a ideia secundária, não são os duetos que são formados. O tema todo é atividade imaginativa no mundo da criança, no mundo do ser humano adulto. Beleza? Vamos. Questão 2. De acordo com o texto, aí vem as ideias que foram aplicadas, afirmadas no texto, tá? As pessoas só aparentemente renunciam ao prazer das brincadeiras infantis. Aparentemente renunciam, pois o que ocorre na realidade é a substituição do brincar pelo fantasiar. Perfeito, gente. Perfeita a letra A. Olha B. As situações em que o ser humano se vê diante de um dilema. Não tem dilema aí no texto. Não tem dilema. C. A criança leva muito a sério suas brincadeiras. Sim, porque ela confunde os castelos que constrói no ar com a realidade. Não. No texto fala, ela sabe muito bem o que é realidade e o que é fantasia. Errada. C. Não, isso aí já falou. C. O único modo que o homem tem para livrar-se do peso imposto pelas responsabilidades é assumir o espírito. Não tem essa obrigatoriedade. Está fazendo uma análise. Não é único. Ele diz que o homem, quando adquire a capacidade de devanear, pode experimentar. Tá? Nada disso. E depois dele. É difícil abdicar de um prazer que já experimentou. Mais ou menos isso foi dito, sim. Mas o homem, para assumir-se como adulto, deixa de lado as fantasias? Não. Ele deixa o brincar e ele passa a devanear por meio das fantasias. Errado que foi afirmado aqui. Tá? 3. O texto afirma que a brincadeira implica seriedade, assim como toda forma de prazer passa pelo humor. Não. Ele não falou que brincadeira tem que ser séria. A criança leva a sério. Também não disse que para o ser humano ter prazer, ele tem que
vivenciar o humor. Não, ele pode experimentar o humor por meio dos devaneios e das brincadeiras na vida adulta. Tá? Errado. B. A formação de substitutos é um mecanismo que o homem tem para abdicar de sua capacidade de devanear. Não. Ele abdica, ele aparentemente abdica do brincar, mas ele trocou o brincar pelo devanear. Ele não abdicou do devanear. C. Criar significa dar uma nova ordem aos elementos que estão à disposição de cada um em seu mundo. Perfeito! O que é criar? A criatividade. Atividade imaginativa, criatividade. Dar uma nova ordem aos elementos na vida infantil e também na vida adulta, que estão à disposição de cada um em seu mundo. Está lá no texto, pessoal. O texto falou isso. Bem lá no comecinho. Dar uma nova ordem aos elementos e aí você usa essa atividade criativa em ambas as etapas da vida. Certinha, alternativa C. Olha D. A falta de seriedade da criança ao lidar com o real, não. O texto falou que ela leva muito a sério a brincadeira e sabe o que é realidade. A D está errada. E o escritor criativo é aquele que se comporta como criança. Não. Disse que a criança, quando brinca, se comporta como escritor criativo, dando uma ordem diferente para as coisas que estão no seu mundo, recriando, confirmando a alternativa C. Tá? 4. Observando o tipo de composição do texto, conclui-se que ele é narrativo. Tem personagem? Tem fatos narrados ao longo do texto? Não. Descritivo. Tem características especiais de um ser? Cores, formas, tamanho? É narrativo? É descritivo? Texto é dissertativo. Quando analisa uma questão, analisa uma temática. E foi isso que nós observamos. Analisou-se a temática da atividade imaginativa ao longo da vida do ser humano. Dissertativo. E última E. Seria errado supor que a criança não leva esse mundo a sério. Ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e nela despende muita emoção. Essas duas palavras grifadas, agora é uma questão de vocabulário. Assinale a alternativa que corresponde às palavras que poderiam substituir, sem alteração de sentido, as que estão destacadas no excerto acima. Então, a primeira palavra da alternativa substitui supor. A segunda palavra substitui despende. Não é depende, é despende. Seria errado supor que a criança não leve esse mundo a sério. Ao contrário, seria errado A, presumir? Cabe. Seria errado B, imaginar? Cabe. Seria errado C, conjecturar? Cabe. Seria errado D, afirmar? Mais ou menos. Seria errado E, deduzir? Mais ou menos. Então, pela primeira, a gente não tem muita possibilidade não, tá? Vamos ver na segunda? E nela, na brincadeira, despende muita emoção. Despende. Goza? Não. O gozar é a partir de algo eu colho, eu gozo, eu recebo. Na verdade, ela não goza a emoção, ela põe emoção. B. Seria errado imaginar que ela gasta muita emoção? Será que é gasta? Gasta, aplica emoção, energia? Parece, né? Vamos ver a C. Desfruta. O desfrutar é o mesmo que gozar. Ela consome. Consumir também é tirar daquilo.
ela não tira, ela põe. Põe. Seria errado deduzir? O deduzir vem a partir de uma premissa. Então, eu concluo. Na verdade, não é concluir. O supor não é concluir. O supor é pensar, imaginar. Então, nós temos aí como perfeita alternativa B. Seria errado imaginar que a criança não leva a sério o mundo. Ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e nela gasta, despende muita emoção. Põe emoção, isso é gastoso, custoso para ela. Ela se desgasta. Ela coloca, ela gasta muita emoção. Então, a alternativa B é que fica perfeitinho. Beleza? Meus anjinhos, vou deixar o texto 3 para vocês analisarem e fazerem de tarefa, tá? E aí vocês vão terminar esta aula com as questões 6, 7, 8 e 9, analisando com calma, grifando, observando todas os conceitos que foram trabalhados lá no texto, como figura de linguagem, comparações, para a gente poder fazer uma análise já eu corrigindo, analisando, e vocês tendo anteriormente feito um trabalho bem calmo, paciencioso de análise do, ok? Um beijão para vocês, boa semana, viagem na leitura, porque só assim a gente consegue criar habilidades de compreender, de entender e de acertar as afirmativas. Beleza?